Vamos começar com essa história do possível racha no elenco do Flamengo. Segundo informações, Diogo Mesquita, Márcio Reis, que estão comigo aqui no Papo de Setorista, a situação envolvendo Gabigol e Davi Luiz dividiu o elenco do Flamengo. Por quê? Após a saída de jogadores medalhões como Diego Ribas, próprio Rafinha, né? aí um pouco depois, né? Um pouco antes, melhor dizendo, Diego Alves, Rafinha, Diego Ribas, jogadores que se aposentaram e deixaram a equipe do Flamengo e que eram líderes ali deste elenco. O Davi Luiz meio que esperava ou tinha ali a perspectiva de que seria um líder natural do elenco. Só que aí a braçadeira de capitão e a camisa 10 foi dada para o Gabigol. Com isso, a diretoria do Flamengo deu o sinal verde de que o Gabigol passaria a ser um líder e ali um cara que pudesse, né, ter mais voz dentro do vestiário. Isso teria incomodado o Davi Luiz, porque ele perdeu a força de atuação nos bastidores para, por exemplo, cobrar jogadores mais novos, cobrar até mesmo jogadores mais experientes deste elenco, e isso teria rachado o grupo. Alguns jogadores são ali mais próximos ao Davi Luiz e outros são mais próximos ao Gabigol. Lembrando que essa informação é do jornalista Vene Casagrande, então tá até no GC aí. Clima entre os jogadores do Flamengo estaria péssimo. Gabigol e Davi Luiz não teriam um relacionamento bom no clube. A informação é do jornalista Vene Casagrande. E também um outro detalhe, uma outra informação que chega até mesmo sobre esses bastidores do Flamengo entre Gabigol e Davi Luiz. Agora uma outra informação de um outro jornalista, o Diogo Dantas, do jornal O Globo. Eu vou ler aqui trecho do que ele publicou, trazendo também mais detalhes, mais informações desse racha entre Davi Luiz e Gabigol. Abre aspas. O Jorge Sampaoli notou a tensão no elenco assim que chegou ao clube e tenta administrar esta situação. O clima no vestiário é de disputa de poder entre Davi Luiz e Gabigol. Após a saída de Diego Ribas, o zagueiro passou a tentar exercer ainda mais a sua liderança, mas parou em Gabigol, que recebeu da diretoria a braçadeira de capitão. Com esse ambiente mais pesado desde a época de Vitor Pereira, Gabigol tenta resolver o caso, mas Davi Luiz não se mostrou disposto a abaixar a cabeça. No elenco, o zagueiro é visto como principal referência para os mais jovens, mas os atletas mais experientes estão incomodados com a situação. Felipe Luiz, por exemplo, percebe uma falta de união no grupo. Nomes de maior peso, como Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, não tomam partido, mas são alinhados a Gabigol. Integrantes da diretoria também dão cobertura ao camisa 10. Assim, Davi Luiz perde cada vez mais liderança no Flamengo. Não existe mais paciência entre os jogadores para ouvir os sermões do zagueiro. Então aqui um relato com mais detalhes. A política brasileira, hein? Pois é. Eu vou até então com você, Diogo Mesquita, porque assim, por esse relato dá a entender o quê? Que a diretoria do Flamengo isolou o Davi Luiz, escanteou o jogador e deu total autonomia ao Gabigol, por esse relato aqui do jornalista Diogo Mesquita. Olha, Guilherme, a gente não acompanha profundamente o dia a dia do Flamengo, então a gente vai acreditar no que os jornalistas estão dizendo e, visto isso, acho que não tem como a diretoria tomar um partido, só que de forma parcial, de forma 50% apenas tomando um partido. Não tem como isso ser feito. Se a decisão foi tomada, que se vá até o fim, senão os problemas podem ser muito piores. Se escolheu o Gabigol, o Gabriel Barbosa, para ser o comandante, que faça isso de forma oficial, e se o Davi Luiz estiver se opondo e atrapalhando o clima, que a diretoria intervenha nesse caso.
caso. E a diretoria tem que ter pulso mais firme para resolver essa questão, senão o Flamengo pode implodir, pode quebrar por dentro, de dentro para fora. Acho que essa é a principal questão. Se o Davi Luiz não estiver aceitando bem essa situação, tudo certo. Pode ir para a rua, a casa, a porta da rua é a serventia da casa. Acho que essa é a forma de se resolver e de se colocar um pouco de ordem na casa. Acho que o jogador no Flamengo acaba fazendo o que quer, essas brigas acabam se inflamando um pouco mais, porque fica claro que não existe um comando maior. A diretoria acaba delegando a resolução desses problemas ao departamento de futebol, o departamento de futebol delega isso para o treinador se vê pouco atuante nessas questões, porque os jogadores, a gente sabe, são aqueles medalhões carimbados do futebol brasileiro. A gente sabe que é difícil lidar com a personalidade desse tipo de atleta, desse tamanho no futebol brasileiro, ainda mais em um clube como o Flamengo. Se a gente quiser resolução desses casos, a diretoria precisa intervir de forma mais firme. Olha, assim, falando sobre os dois, sobre esse possível racha, né, de Davi Luiz e Gabigol, a carreira do Davi Luiz era maior que a do Gabigol. O Davi Luiz fez sua carreira lá fora, foi campeão de Champions League, campeão de Premier League, campeão de muita coisa por onde ele passou. Só que o Gabigol, ele fez a sua história no Flamengo. Ele foi bicampeão de Libertadores, fazendo gol decisivo, importantíssimo. O cara do Flamengo é o Gabigol, muito mais do que o Davi Luiz. Então é uma coisa natural, ao meu ver, que quem seria o líder, né, era o Gabigol. Isso se ele não fosse já o líder já com esses jogadores. Então, assim, o Davi Luiz, por mais que ele seja mais experiente do que o Gabigol, ele tem que entender que no Flamengo, quem construiu a história lá foi o Gabigol. A torcida vai ficar muito mais ao lado do Gabigol do que ao lado do Davi Luiz.